Vamos continuar, pessoal. Nesse segundo vídeo, vamos falar um pouco sobre as classificações de carbono e vamos dar continuidade ao assunto, tá? Ó, os carbonos, eles são classificados na cadeia, ele pode ser classificado da seguinte maneira, tá, gente? Como primário, quando ele está ligado a um outro átomo de carbono. Secundário, onde ele está ligado a dois átomos de carbono. Terciário, está ligado a mais três átomos. E quaternário, quando ele está ligado a quatro átomos do carbono, tá? Sempre esses caras estão ligados, ó, com outros carbonos, tá? Nunca é com outro elemento, mas sim como outro carbono. Observa, por exemplo, essa primeira molécula aqui, ó. Esse carbono está ligado a um carbono, então esse carbono ele é primário. Esse carbono aqui, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, se ele está ligado a dois, ele é secundário. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Ele é secundário. Aí você pode dizer, mas você está ligado a esse carbono e a esse hidrogênio. Ele não seria terciário? Não é, tá, gente? É átomos ligados só entre carbono. Então, tá ligado, ó. Esse carbono tá ligado. 1 a 2. Então, esse carbono aqui será secundário, tá? Não importa os outros elementos. Ó, vou dar outro exemplo aqui, ó. Pronto, esse elemento aqui, ó. Esse átomo de carbono aqui em vermelho. Ele está ligado a um carbono, a dois carbono. Observe que é um hidrogênio e um oxigênio, então não serve esses dois, tá? Como não está servindo esses dois, então esse átomo será um átomo de carbono que está ligado a um carbono, a dois carbono, secundário. Esse carbono aqui, ó, ele só está ligado a um carbono, então ele é primário, não importa os hidrogênio, oxigênio, qualquer outro elemento que esteja, tá, gente? Algumas fórmulas, né? Você tem uma fórmula estrutural, né? E você tem a forma, depois a gente vai trabalhar com essa fórmula condensada estrutural, tá? Em forma de bastão, né? Você está em forma de bastão, então observe que cada extremidade dessa aqui, ó, será a posição de um carbono, vai ser a mesma coisa, né? Esse carbono seria esse seria esse aqui seria e esse outro aqui, tá? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4 carbono, 1, 2, 3, 4 carbono, entendeu? Então, convertendo, será essa mesma molécula aqui, tá? Você pode ver que não aparece os hidrogênios, né? Mas aqui na fórmula estrutural a gente coloca os hidrogênios, tá? Adiciona. Se não, você não pode colocar outro elemento, você só coloca hidrogênio se não tiver aparecendo. Como é o caso dessa outra estrutura aqui, ó. Como tá aparecendo, tá vendo? O nitrogênio, o oxigênio, aí eles vão ser fixos normais. E aqueles que não tiverem, ó, nesse caso aqui, ó, preencheu com hidrogênio, tá? Essa regra é bem simples, para que vocês possam ter em mente. Vamos lá. Posto isso, pessoal, tem essa questão do Enem aqui, ó. Foi do Enem 2012, tá? É uma questão muito bom. Essa questão aqui a gente vai decifrar ela. A pergunta é o seguinte: a molécula de nanoputianes lembra figuras humanas que foram criadas para estimular, né, o jovem a compreensão da linguagem expressa na fórmula de químicas. Por exemplo, tem a fórmula aí representada, a nanoquides, né? A fórmula da nanoquides é uma fórmula estrutural para que as pessoas possam ter a maior habilidade e interesse pela química, né? A pergunta é: em que parte da nonoquida existe carbono que quaternário? Carbono quaternário está ligado a quatro átomos de carbono. Então, teoricamente seria um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui e um aqui. Esse átomo aqui seria quaternário. Por que quaternário? Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbono. Observe aqui em que parte do corpo. Vamos ver aqui, letra E, no pé. A gente vem aqui no pé, né? No pé, eu tenho aqui, ó, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, ó, para usar essa ligação, carbono aqui e carbono aqui. Opa, Emerson, eu tenho um carbono aqui, tá no pé. Esse carbono só tá ligado a esse outro carbono. Então, esse carbono é o quê? Primário, só tá ligado a um carbono. Então, a resposta não seria essa. Aí, vamos aqui para cima. A, nas mãos, você vem nas mãos. Quando você chega nas mãos, você tem essa estrutura aqui.
Observe bem, tem aqui essa estrutura, aqui tem um carbono e eu tenho uma, duas, três ligações. Então, em cada extremidade dessa será um carbono. E aqui será outro carbono, tem uma ligação dupla, que é essa ligação aqui, ó, tá? E outro carbono. Então, observe que esse carbono aqui, ele é um átomo de carbono quaternário. Ele está ligado a esse, 2, 3, 4. Então, é o quaternário. Tranquilo, gente? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Então, alternativa certa, letra A. Parte que está quaternário será as partes das mãos. Tranquilo, né, gente? Essa questão. Questão muito fácil. Questão muito fácil aí do Enem 2012. Vamos lá. Vamos avançar. Ó, tem uma questão muito boa aqui, por exemplo. Complete questão 2. Complete a molécula da adrenalina com ligações simples, duplas ou triplas que estão faltando. Aí você lembra, né? Os hidrogênios são monovalentes, só faz uma ligação. Tranquilo. O carbono, eles são tetravalentes, possui 4 ligações. Aí você, 1, 2, 3, 4. E você vai completando as ligações até formar, né? Como tem aqui, ó. E você observa que aqui tem uma ligação dupla. Aí, nesse caso, ele possui uma aqui e uma aqui. Né? Tá a resposta aí. E as explicações. Eu quero que vocês até observem. Eu vou dar uma pausa aí. Para você dar uma olhada, dê uma pausa e vocês respondem essa questão. É bom que ela já está até resolvida e vocês conseguem ter um poder de decifração maior. Tá, gente? Falar um pouco sobre cadeias carbônicas, tá? Dentro das cadeias carbônicas, ela apresenta várias estruturas, desde estruturas mais lineares até estruturas cíclicas, tá, gente? Então, existe enormes variedades de cadeia carbônica, tá? Sucessão de átomos de carbono interligados. Para organizar o estudo, foi organizado da seguinte forma, conforme nós vamos iniciar aqui, ó. Pode ser cadeias abertas, tá? Que são também chamadas de cadeias acíclicas, tá? As cadeias abertas, um exemplo aqui de uma cadeia aberta, tá? Você não tem parte da cadeia que estão fechadas. Aí você já pensa, o que são cadeias fechadas? Ah, que é uma cadeia fechada, né? Essas estruturas que formam ciclo, né? Olha uma cadeia fechada aqui, ó, formou um anel fechado, ó. Parte fechada, parte aberta, né? Por exemplo, nós temos aqui cadeia aberta. Tem aqui uma cadeia mista, né? Tem uma parte fechada e parte aberta. Então, essas cadeias abertas são as cadeias cíclicas, apresentam no mínimo 2 extremidades livres, né? Ela pode possuir mais, 3, 4, mas como ela possui 2 extremidades livres, é cadeia aberta, tá? Cadeia fechada são também chamadas de cíclicas. Olha o exemplo aqui de uma cadeia fechada, forma cíclica, né? Nesse caso, ela não apresenta extremidades. Observe essa cadeia daqui, ela possui extremidade? Não, de carbono. Possui extremidade de carbono? Não, só possui aqui os hidrogênios. Mas o hidrogênio não vai interessar, né? E as cadeias mistas, nesse caso, uma união, né? São as cadeias que apresentam partes cíclicas, que são essa aqui, e partes delas que vão ser acíclicas, que vão ser abertas. Então, parte vai ser fechada, parte vai ser aberta, então temos uma cadeia mista. Beleza, pessoal? Vamos lá. Classificação das cadeias carbônicas abertas, né? Ela pode ser normal, tá? Quando é que ela vai ser normal? Apresenta no máximo 2 extremidades, ó. Ela tem uma extremidade aqui, uma extremidade aqui, beleza? Ela pode ser ramificada, ou seja, vai possuir essas ramificações aqui, ó. Olha o exemplo de uma cadeia que vamos olhar aqui. Na frente eu lhe mostro uma cadeia. Deixa eu ver aqui se ela... Ó, aqui uma ramificação de uma cadeia. Ó, essa seria uma ramificação, tá vendo? Essas ramificações da cadeia. Tá? Essas ramificações, por exemplo, nessa molécula, né? Ela apresenta uma ramificação nesse carbono e uma ramificação nesse outro carbono. As cadeias saturadas, ela pode ser cadeias saturadas ou insaturadas. Quando é que eu tenho uma cadeia saturada? Ela possui exclusivamente o que? Ligações simples. Ligações simples.
um único traçado, tá? Nós temos as ligações simples, as ligações duplas e as ligações tripla, tá? As ligações simples, gente, quando a gente começa a trabalhar com a nomenclatura para dar nome às cadeias, ela tem o seu sufixo an, essa, e essa, in. A gente vai aprender isso mais na frente, tá? Então, o que são cadeias saturadas? Possui apenas, ó, ligações simples. Essas ligações, gente, só devem ser entre carbono, tá? Se for, por exemplo, um oxigênio aqui, eita, isso não serve, porque isso aqui não é carbono, é oxigênio, não serve. Só serve se for entre carbono. Entendeu aí, né, pessoal? Pessoal aí do vestibular Cidadão Barreiros, Pernambuco, pela Prefeitura Municipal de Barreiros. Pessoal de Davidson e Eric, da Secretaria de Educação Eliane, né? Pessoal aí trabalhando junto com a gente. Quando é cadeias que são insaturadas? Ó, as cadeias insaturadas possuem carbonos insaturados. Olha, Emerson, o que você falou? Cadeias, ligações duplas e ligações triplas. Beleza, são insaturações, tá? Cadeias, por exemplo, homogêneas e heterogêneas. Quando é que eu vou ter uma cadeia heterogênea ou homogênea? Olha, pessoal, os heteroátomos é o átomo do elemento diferente do carbono. Eles vão estar entre o carbono, ó. Eu tenho, por exemplo, esse carbono que está aqui no meio. Eu tenho carbono aqui, e tenho no meio o oxigênio. Então, eu tenho um heteroátomo. Esse heteroátomo vai dizer que a minha cadeia é uma cadeia o quê? Heterogênea. Beleza? Tranquilo? Quando é que vai ter, Emerson, homogênea? Ah, Emerson, a cadeia homogênea vai ter o heteroátomo no meio. Beleza, gente? Olha, cuidado, por exemplo, com esse exemplo aqui, tá? Você tem um heteroátomo aqui, ó, mas esse heteroátomo, ele não está entre carbono, tá? O oxigênio não é um heteroátomo, né? Este átomo que está aí de oxigênio não é um heteroátomo. Por quê? Porque ele está entre o carbono e hidrogênio. Não importa, tem que ser entre o que? Carbono. Se não for entre o carbono aqui no meio, entre o carbono, não é uma cadeia heterogênea, tá, gente? Só para lembrar para você, cadeia carbônica é conjunto de átomos de carbono se houver seus heteroátomos. Então, eu dei um exemplo aí das cadeias. Opa, voltei aqui, deixa eu voltar novamente. Vamos avançar, pessoal. Então, ó, as cadeias homogêneas não apresentam heteroátomo, tá? E as cadeias heterogêneas apresentam heteroátomo. Um outro átomo diferente no meio da cadeia, tá? Outra coisa interessante que eu quero sempre mostrar para vocês é cadeias aromáticas, tá? Para ser um composto aromático, geralmente são compostos que têm cheiros, mas nem sempre que tem cheiro. São compostos que são aromáticos, tá? Compostos que não possuem cheiro, mas são aromáticos. Por exemplo, são cadeias aqui, ó, cíclicas, tá? Que representam uma simplificação do anel benzênico, que é uma cadeia muito utilizada assim, em questões, tá? Para se ter, gente, eu preciso obedecer 3 regras simples, tá? Existem 3 passos principais e o ponto mais principal eu vou comentar com vocês, tá? Observe aqui. Primeiro, esses compostos ele tem que ser plano, ou seja, eu tenho que escrever ele num plano, tá? Eu consigo ver todas as ligações dele, todos os átomos de um plano. Beleza? Segundo, o composto tem que ser cíclico. Opa, Emerson, o cíclico é o quê? Fechado. Se for uma cadeia aberta, não serve, tá? Tem que ser cíclico, sem extremidade. Satisfazer a regra de Huckel. Qual é a regra de Huckel? Essa aqui é 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π, né? Ó, vamos aqui, ó. 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π, tá? Aí eu coloco, vamos aqui, ó. Quem são esse número de elétrons π? Aqui, ó, essa ligação π, π e π. Então eu tenho 2 elétrons π aqui, 2 elétrons π aqui e 2 elétrons π que foram compartilhados. Então eu tenho 2 com mais 2, 4 com mais 2, 6, né? Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. O que é que ele colocou aqui, ó? Eu só tenho 2 ligações duplas, então eu tenho 4 elétrons π. Uma ligação dupla aqui, uma ligação dupla aqui, eu terei 4 elétrons π. Nesse anel benzênico, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 ligações, o quê? Tripla.
Essas 3 ligações triplas eu tenho quantos elétrons π? 6 elétrons π. Veja, se você fizer o cálculo, seria 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. 4n mais 2, nesse caso dessa cadeia aqui, ela vai ter, nesse caso dessa primeira cadeia aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Nessa primeira cadeia são 6 elétrons, beleza? Aí você tem 4n vai ser igual 6 menos 2, 4. N vai ser igual a 4 dividido por 4. N vai ser igual a 1. Eita, Emerson. Então, se o número de elétrons π N for um número inteiro, então o composto será aromático, beleza? O resultado dessa aqui deu 1, então o composto vai ser aromático. Vamos ver para essa cadeia aqui, ó. 4n mais 2 vai ser igual ao número de elétrons π. 4n mais 2, são quantos elétrons π aqui? 4, beleza? Aí você vem, 4 vai ser igual 4 menos 2, 2. Eita, faltou o n aqui, 4n vai ser igual a 2. N vai ser igual a 2, deixa eu botar 2, que esse 2 dividido, tá multiplicando, vem dividindo por 4. N vai ser igual ao quê? Eu tenho 2 dividido por 4, 0,5. Não é isso? Vamos ver direitinho, né? Eu tenho 2 dividido por 4, 0,5. Tá aí, ó, 0,5. Então, nesse caso, não será um composto aromático, tá? E esse aqui será um composto aromático. Tranquilo, gente, é bem simples de resolver, tá? Bem tranquilão. Deixa eu ver o que eu posso mais falar para vocês, tá? Já falamos sobre cadeias saturadas e insaturadas. As cadeias saturadas apresentam exclusivamente ligações simples e as cadeias insaturadas, ligações duplas ou tripla, tá? Ligações simples, ligações duplas ou tripla, tá? É bem fácil. Cadeias homocíclicas e heterocíclica. Homocíclica apresenta apenas heteroátomo no ciclo, né? Não apresenta heteroátomo no ciclo. Enquanto heterocíclico apresenta heteroátomo no ciclo. Mista a gente já falou. Não aromática a gente já falou, né? Alicíclica seria aberta. Saturada a gente já falou e homogênea nós já falamos. Beleza, pessoal? Vamos parar por aqui e na próxima aula a gente inicia falando sobre hidrocarbonetos. A gente vai começar a falar sobre as classificações do carbono. Um abraço, pessoal, para vocês.